Sejam todos bem-vindos, eu sou Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino, para você mulher, ou como a gente gosta de falar, para você mais mulher. São assuntos sobre saúde, relacionamento, cuidados pessoais, detalhes específicos que são importantes e às vezes despercebidos. Nesse novo formato, contamos com a participação de novos colunistas em seus novos quadros, criados pelos nossos parceiros. Tudo isso preparado exclusivamente para você, mulher do século XXI. O nosso programa é gravado no estúdio e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação pelos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, canal 3 e também pelo canal digital 53.2. Ou se você preferir, você pode encontrar o episódio na sua íntegra lá no nosso canal do YouTube, digitando o nome do nosso programa. E no programa desse domingo, temos uma entrevista com a Bianca Pagliarini e a entrevista está super interessante. Programa Você Mais Mulher começa agora e fique com a gente. Que maravilha! Começar o domingo, começar o programa de hoje com essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora. Então, Érica, que bom a gente conseguir trazer essa convidada tão especial. É verdade, é uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de entrevista aqui do programa, Bianca Pagliarini. Falei certo? Certíssimo, doutor Arthur. Dá pra confundir, né? Dá pra, com certeza, porque é um nome não tão comum, mas até falei com vocês, é só lembrar de talharim. Quem não gosta de lembrar de um talharim? Exato. Daqui a pouco é a hora do almoço, então já tá tudo certo. Já fica mais fácil. Né? Então seja muito bem-vindo ao nosso sofá, tá? Quando a gente resolveu criar esse projeto, né, o nome Você Mais Mulher, trazer isso mesmo, essa força de mais mulher, de mais competente, de mais talentosa, de mais estilosa, de mais saudável e de mais transformada, de mais transformação. Então, tenho certeza que a entrevista de hoje vai trazer esse impacto de transformação, porque você foi, né, é uma inspiração, toda a tua jornada aí, e é isso que a gente quer saber, quer começar a entrevista de hoje sabendo um pouquinho da tua formação, de como você chegou, o que você fez ao longo da tua trajetória para sentar nesse sofá. Primeiro quero dizer que estou muito feliz, muito grata também pela chance de estar aqui com vocês. Sei que é uma nova temporada também começando e me sinto honrada porque eu hoje tenho a alegria de poder compartilhar a minha história, que é a história de alguém que caiu e errou e conseguiu se levantar, e entre tropeços e acertos e erros também, mas acredito que é semelhante à história de muitas e muitas mulheres, né? A história da mulher que se levanta, que não desiste, que sempre tem um restinho assim de esperança e a gente se agarra naquela esperança com a garra que nos faz levantar e que nos faz não apenas nos posicionarmos de pé, mas ajudarmos outras pessoas. Entendendo o seu propósito, né? Isso. Porque a gente estava falando nos bastidores, a Bianca é filha de um excelente comunicador e entendeu esse processo ao longo da sua vida e hoje levantou a bandeirinha da comunicação, né? E potencializou isso como propósito, né? Que foi um propósito que ela estava me falando nos bastidores, Érica, um propósito que ela descobriu ao longo da vida. Ela não imaginava fazer o que ela faz hoje e hoje, né, fez da voz dela, do poder da oratória, a comunicação de trazer informação relevante para quem está ouvindo. E sempre uma história de superação para ajudar outras mulheres, que é sempre o intuito, né? Exatamente. Mas conta pra gente, então, pra nossa telespectadora, como foi o teu processo e como que é inspirador, né, seguir os passos aí do teu pai em relação à comunicação. Olha, eu, assim, de pequena, podemos dizer assim, que eu penso que tudo traz a identidade de quem a gente acaba acreditando ser quando criança. Então, de criança, eu me lembro que eu tinha diversos conflitos até por não me sentir adequada
por não me sentir também pertencente e por me comparar demais, né? Uma coisa que é comum até às vezes para crianças, mas que quando eu era criança, isso há algumas décadas atrás, segredo. Não precisamos entrar nesse tópico, sabe? Abafa o caso. Há umas décadas atrás não se falava muito sobre a importância, né, da autoestima e a importância do que a gente fala para a criança. E o que hoje é visto como bullying, naquela época não era, ninguém falava disso. Não, ninguém tocava verdade. no ponto, isso é bullying, não fale isso para uma criança e tal. E eu cresci com essa percepção de mim mesma como eu não sou aceita, eu não sou muito adequada, eu era fortinha, né, eu era gorda, perto, assim, até de tabelas, né, de criança, né, aí eu ia me pesar no médico, o médico, você tá aqui pendendo ali para a obesidade. Então, era a parte, assim, da formação da minha identidade e onde eu também adquiri esses hábitos de descontar compulsivamente uma certa ansiedade, uma certa pressão, descontava na comida e comia demais e repetia muito. Então, tinha a prova, eu me lembro de fazer, sabe, até eu ir pro terceiro prato, e meu pai falava assim, Bi, meu pai falava pra mim, né, Bi, você tá comendo mais que eu sou um adulto, eu sou um homem. Eu me lembro disso assim. Então são coisas que a gente depois de um tempo vai processando e olha, começou ali atrás, né, uma certa compulsão, uma certa busca por preencher o vazio, uma ansiedade, aliviar, né, a angústia. Tudo isso para tentar se encaixar, né? Eu vejo muito isso na prática, inclusive no consultório, a questão de se encaixar numa sociedade, de se encaixar num processo que a gente quer pertencer, né? Você como criança entendeu que pertencer ao padrão de percentil de crianças magras fazia sentido na sua vida, né? E era um sonho. Ao mesmo tempo em que eu até falei com você, né, doutor Arthur, falei, poxa, eu queria ser médica. Mas um comentário que eu quero fazer, assim, que às vezes a gente fala isso com frequência para crianças, ou até pensa, você tem um rosto bonito, como isso pode acabar até sendo meio negativo e tóxico para a criança que tá ouvindo, né? Tipo, eu não sirvo, é um bonequinho de Lego que eu vou trocar a cabeça. Não, né? Então... Exatamente, eu amei essa expressão que você usou, um bonequinho de Lego, não dá para só tirar a cabeça, né? Eu sou toda essa parte aqui, eu sou tudo esse ser aí, então quer dizer, essa simples expressão que o teu rosto é bonito, como quer já dizer, o resto não. Já mexe na saúde mental, né? Já mexe mesmo. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e meu pai, com a também intenção de que eu emagrecesse, que eu me descobrisse, que eu florescesse, né? Daí ele me apoiou, falou assim, não, Bi, se você emagrecer, eu pago o seu book. Ele falou pra mim. E aí cara, em 3 meses, eu do nada, assim, apertou um botão ali em mim, sabe? Eu ganhei uma missão. Eu tinha que fazer aquilo acontecer. Eu tinha que fazer o book. Eu tinha que emagrecer, porque alguém tava ali falando pra mim que eu podia ser uma coisa diferente do que eu pensava que eu era até aquela hora, eu era a gordinha, né? Então alguém olhou pra mim e falou assim, você pode não ser a gordinha, você pode ser uma modelo. Exato. E aí eu agarrei aquela chance ali e comecei a ser a louca da caloria. Naquela época não existia internet. Então eu comprava a revista Corpo a Corpo, Boa Forma, aí vinha as tabelas de calorias, aí eu comecei a fazer tudo bonitinho, assim, eu virei uma tabela na cabeça, mental, assim, eu sabia tudo, assim, meu pai falava, quantas calorias tem 100 gramas de brócolis? 40 calorias. Falei. Desse jeito, não é verdade? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos umas 40 calorias. Exato, 48. E aí eu comecei a ser a louca da caloria. Só que isso foi tomando uma proporção tão grande que aí eu emagreci, eu de quase 70 quilos, aí eu fui para 50, fiz o book, aí dos 50 foi 49, 48, 47, 46, 45, e eu com 12 para 13 anos parei de menstruar. Ele começa a mexer com toda a saúde, né? Daí começa as consequências que não são tão positivas assim, né? Verdade. E daí começa a ser um processo que o que servia de inspiração
virou também até um ponto de negligência com o teu corpo e achar que seria a solução dos teus problemas. E uma criança de 13 anos. As feridas da criança, né, da menina que não se achava, que era ridicularizada, gorda, baleia, saco de areia, que era isso que eu tinha aquele impacto ainda, né? Então, como se fosse a estética poderia me trazer um alívio. Agora, nunca estava bom. E é isso que a anorexia traz, porque eu comecei a entrar nessa da anorexia e sem perceber que aquilo estava roubando também até trabalho. Chegou uma hora que eu era tão magra, mas tão magra, que eu às vezes não pegava trabalho de tão magra, mas eu achava isso bom, porque eu estava mais magra do que o normal, então, do que o que era para ser. Então, eu me sentia como se eu tivesse em vantagem das outras, assim. E parece uma necessidade de aprovação por tudo aquilo que você ouvia, né? E a gente vê muito isso na prática, no próprio consultório, de comprovar uma comprovação que acaba não existindo, né? Então acaba se tornando vazio, uma eterna busca por um limite que é inexistente. Eu me identifico com a sua história também, porque na minha juventude era assim também, tinha essa dificuldade para emagrecer, e aquela busca incansável, você olhava as revistas, as imagens e queria ser igual. E teve uma novela, na verdade, chamada Top Model. Eu lembro, né? E aí eu me lembro ali das meninas que eram dessa novela, aí tinha a Luana Piovani, aí tinha também a Carolina Dickmann, né? Tinha várias ali que eu admirava muito. Então, nossa, tanto que teve vezes que eu fiz teste que tava, por exemplo, assim, a Luana Piovani, na época ela era a modelo, acho que mais famosa, talvez uma das mais famosas do Brasil. Então, daí, com o passar do tempo, começou a proporção já era muito grande da coisa das calorias. E aí já era, até de uma forma alterada, mas era aquela mesma coisa de uma compulsão que tomava conta da minha cabeça. Era uma coisa que eu só ficava pensando, não posso comer. Eu me lembro de, às vezes, no colégio, né, eu estava no terceiro colegial, e aí eu ficava contando, assim, a professora lá dando aula e eu contando quantas calorias eu ainda tinha para comer no dia e quantas que eu ia, de que jeito que eu ia distribuir aquelas 300 calorias que eu queria comer naquele dia. Eu ficava era o dia inteiro um sufocamento. Acaba se tornando uma obsessão, né? Sim. Mas Bianca, Érica, o papo tá muito bom, ainda tem muito mais sobre transformação e dessa convidada super especial que a gente vai ver no próximo bloco, então daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista. Que bom que você está aqui de novo no quadro Entre Nós. Eu quero trazer para vocês a reflexão sobre conexão e carência. Será que você se conecta mesmo ou você está apenas carente buscando qualquer pessoa a qualquer preço? A conexão, ela vai muito além daquele primeiro ato onde você encontra a pessoa, as palavras são bonitas, ele fala tudo aquilo que você quer ouvir, ele te presenteia, as ligações são contínuas. Ligação de vídeo, então, ninguém economiza. Mas isso é conexão? Não, a conexão vem com o tempo, é uma jornada, é um entendimento de quem é o outro, de quem é você dentro dessa relação. Mas às vezes a carência grita mais alto e a gente acaba mergulhando em piscinas rasas, achando que tem uma profundidade que não tem. Então eu trouxe esse tema hoje aqui para você, para ver se você se identifica com essa piscina rasa ou, de repente, você está de fato numa piscina bem profunda e pode viver feliz nela. O ponto é que a carência faz com que eu falo que a gente enxerga as coisas como se tivesse uma cortina na frente, meio transparente. Você vê, mas não vê. Cada atitude do outro é linda, mas a longo prazo será que ela sustenta? E aí você vai entrando nessa jornada de carência, de expectativa, de loucura que você não vai sustentar depois, ou talvez tudo que vem numa avalanche rápido demais, te oferecendo o mundo, pode ser um golpe certeiro para depois você, cair. Então presta atenção, a conexão vem com o
tempo e às vezes na ansiedade de dar certo, de querer saber o resultado final, a gente pula etapas. Não tem uma regra. Eu não gosto de falar sobre regras. Conheceu, depois de tanto tempo sai, depois de tanto tempo beija, depois de tanto tempo... Não existe isso. O tempo é de cada um. Então, quando você acha que você criou uma conexão ali em pouco tempo e já fala, nossa, encontrei, era tudo que eu esperava, você até usa frases que eu sei, do tipo, isso nunca aconteceu antes, é a primeira vez que eu sinto isso. Porque na verdade você tá se enganando e quer enganar as pessoas à sua volta de que aquilo dessa vez é real. Só que é mais uma vez a sua carência gritando por socorro, alguém me escolhe. Socorro, me tire daqui desse lugar de solidão. E não é bem por aí. Então eu quero que você aprenda a se olhar e dar um tempo para você mesma, para se conectar com o outro. Será que você já viu essa pessoa num estado de nervosismo? Num estado em que perdeu a paciência? No momento em que tá triste? No momento em que tá com dor? Você já identificou quem é essa pessoa em vários cenários da vida? Talvez não. E talvez você precise escolher as coisas ruins dessa pessoa e permanecer, se não quebrar os seus valores inegociáveis, claro, para depois dizer que está conectada com essa pessoa. Uma questão a mais importante de todas para mim, que eu falo, a gente tem que pautar nosso relacionamento, não pautar, mas assim, fazer escolhas de permanecer ou de sair diante de como nos sentimos dentro dessa relação. É uma relação confortável? É uma relação que deixa eu ser quem eu sou? É uma relação que tira o melhor de mim ou tá sempre cutucando as minhas sombras? Porque nós não somos luz o tempo inteiro. Todos nós temos o lado sombra, o lado luz. E as pessoas que entram na nossa vida, elas podem acionar muito mais um lado do que o outro. Qual o lado seu que está sendo mais acionado nessa relação? Porque se for o sombra, opa, é um alerta para que você de repente repense e recalcule essa rota. Se é o seu lado luz, que bom, essa pessoa tá aflorando o que eu tenho de melhor em mim. Então vale a pena dar continuidade para eu conhecer essa pessoa intimamente, para que eu decida se eu fico ou se eu saio. O melhor termômetro dentro de uma relação é como eu me sinto dentro desse relacionamento. Se eu me sinto confortável ou tô tentando me moldar para caber ou pertencer. Então fica essa dica para você hoje. Eu te encontro no próximo domingo. Que bom que você está aqui no quadro Uma Consulta para Você. O tema que eu separei hoje, creatina, um dos suplementos que eu mais prescrevo e os estudos vêm trazendo mais relevância. Mas, antes de começar o assunto, eu quero agradecer, porque eu estou muito feliz com todo o feedback que vocês têm dado aí pra gente em relação à rede social, ao meu Instagram, principalmente sobre os assuntos menopausa, sono, que a gente já passou nos programas prévios. Então, muito obrigado. Ter essa resposta de vocês é um incentivo a gente continuar a trazer conteúdo e relevância para vocês. Então, vamos pro papo, vamos para a creatina, até porque eu separei alguns estudos super legais e interessantes para vocês. A creatina é um suplemento que foi cada vez mais sendo estudado sobre hipertrofia e ganho de massa muscular. Ou seja, aquele paciente, você que faz atividade
atividade física, usar a creatina antes do treino pode trazer um benefício muito significativo para a gente ganhar mais músculo e perder gordura. Porque é como se fosse um ativo, uma atividade metabólica para o músculo, né, para potencializar. Só que olha que interessante, alguns estudos vêm mostrando que a creatina tem diversos outros benefícios, principalmente para o nosso cérebro. Então, estudos mostrando que a creatina, usando de forma contínua e gradual, vem melhorando em relação a foco, concentração e memória. Olha que interessante pensar que um suplemento proteico, né, faz sentido para melhorar a nossa saúde cerebral. Não é demais? Um outro estudo mostrou que pacientes que usam a creatina têm uma melhor evolução em relação à doença de Alzheimer. Né? Fenomenal pensar nessa ideia que usar um scoop de creatina de 5 gramas por dia vai sim trazer uma melhora da nossa saúde cerebral. Vamos falar de sistema nervoso central, a gente também tem que falar desse estudo publicado em 2023 que mostra que pacientes que usam creatina também tiveram muitos resultados muito positivos em relação a controle de depressão. Exatamente. Esse estudo avaliou 100 pacientes e pacientes que usaram creatina por um período de 3 a 6 meses, todo santo dia, tomando a mesma dose ali pela manhã, tiveram uma melhora dos scores de qualidade de vida e também 24% dessas pacientes também reduziram o uso de remédios antidepressivos. Então olha que ideia bacana de colocar um suplemento na sua prática e trazer esse benefício para o teu cérebro, foco, memória, concentração e sintomas depressivos. Arthur, e que horário tomar a creatina? É uma das perguntas que eu mais escuto no consultório, todo santo dia. Não tem um melhor horário específico. A creatina, ela também traz esse benefício em relação a foco, ela potencializa a tua atividade, né, física, então num treino ela vai te dar mais força, você consegue pegar mais carga. Então se você treina, né, ao longo do seu dia, tenta tomar a creatina antes do treino. Se em algum momento você não vai treinar ou naquele santo dia você não vai fazer nenhuma atividade física, opta por usar pela manhã. É importante salientar que mesmo que você não treine, a creatina vai trazer os benefícios para o seu músculo e para o seu cérebro. Então, creatina, primeira, né, informação relevante aí para casa, não é suplemento só para pacientes que treinam. Perfeito? Entendido? Outra pergunta que sempre me fazem: doutor, a creatina incha? Isso principalmente a mulherada pergunta porque nesse processo de emagrecimento a gente sempre quer uma suplementação que seque, que deixe mais, né, mais fininha. A creatina ela vai causar uma hipertrofia no músculo. Então é super importante a gente aumentar a ingesta hídrica, fazer a paciente tomar mais água, né, para potencializar essa ação da creatina. Então a creatina não incha. Às vezes tem um processo de hipertrofia, mas não é um inchaço, né, não é uma edema, não é nada relacionado a isso. Doses ideais. O ideal, de 3 a 5 gramas por dia. E é sempre bacana você pesquisar, você procurar uma creatina segura, uma creatina que tem um selo que a gente chama de Creapure, que é um selo de identificação onde vai causar e vai trazer a pureza da creatina para mostrar esse benefício de um suplemento que você tem que carregar ao longo da vida. Usar a creatina ao longo do seu processo em relação a envelhecimento, longevidade, ganho de massa, hipertrofia, vai fazer muito sentido na sua longevidade, na sua qualidade de vida. Agora me responda, você está utilizando a creatina de forma correta? Você está usando a dose que deve ser ideal para você? Então, se você não está usando ainda, espero que esse vídeo, espero que essa consulta para você traga o conhecimento específico que você precise para potencializar o seu músculo, o seu cérebro, a sua longevidade e com certeza a sua qualidade de vida. Esse foi uma consulta para você de hoje e na semana que vem, no próximo programa, tem mais consulta, mais assunto e eu espero você. Estamos de volta com essa entrevista maravilhosa com a Bianca, né, Arthur? Exatamente.
Bianca, conta pra gente um pouco dessa parte de modelo e a tua transformação. Olha, Érica, dessa etapa da minha vida ali com os 13 anos, eu comecei eu vejo hoje claramente assim aquela busca por ser parte, né, ter amigos, né? Imagina, 13 anos você quer ter amigos, né? Você quer ter sua turma. E a minha turma daquela galerinha que eu conhecia era uma galerinha que ia pra balada, que ia pra noite, que ia até por causa da moda. Então tinha muito convite. Eventos e tudo mais. Muito evento. Vai ter a lista, né? Passava pela frente assim, todo mundo na fila e os modelos furavam fila. Todas as mulheres lindas, altas, entrando na frente. Isso é muito sedutor, né? E aí finalmente eu comecei até a desejar isso. E uma menina que tinha crescido na igreja. Pra mim era um mundo totalmente novo, entende? Então tem aquela até, talvez a coisa do desconhecido. Um pouquinho da rebeldia, do novo, né? Isso. E aí eu tinha até uma certa resistência, mas até porque eu era muito tímida. Então eu comecei a beber até pra me soltar um pouquinho mais, pra me entrosar melhor. Com as pessoas, pra poder se entrosar com as pessoas. Isso. E aí uma coisa acabou puxando outra, e pra que não seja uma longa parte aqui no programa, né, que tem tanta coisa legal pra gente falar, mas foi quando eu comecei a entrar num processo de dependência química. Fiquei bastante adoecida, precisei passar por internações, e nisso a carreira de modelo também acabou meio que imediatamente. Eu nunca mais fiz teste, eu nunca mais fiz comercial. Na época eu fazia comercial, desfile, foto, e acabou tudo isso. E saindo dessa parte em que foram 4 internações por causa da dependência química, eu até demorei para resgatar uma vontade de viver, embora aquela garra para ficar limpa era principalmente assim uma vontade de que meus pais não tivessem a frustração ou talvez até a decepção de me encontrar morta um dia, assim, sabe? Eu também, nesse processo, eu não contava para ninguém da minha história, da minha luta com a dependência química. E eu vejo, assim, o quanto que, quando eu comecei a ter coragem e ter vontade de compartilhar meu testemunho, foi depois que eu tive o meu filho, fiquei grávida, o João Mateus nasceu, eu continuei uma louca dos ciúmes, continuei até, era muita briga em casa, por causa de coisas bobas, de novela. Um filme. A mulher bonita do filme. Você tinha ciúmes? Eu tinha ciúmes da atriz bonita do filme. Ele não podia, ele tinha que fechar o olho, então. Né? Naquela cena do filme, ele tinha que fechar o olho, porque eu causava por causa disso, assim. Então, até que um dia ele falou assim: Bianca, não dá mais. Não dá. E ele fez a mochilinha dele, pôs as coisas dele e ia embora, sabe? E aí que, olhando meu filho, meu pequenininho, que estava assim com meses ainda de vida, eu falei, cara, não tem nada a ver com o que ele é, porque era um cara legal pra mim, não tem nada a ver com a minha aparência, é do lado de dentro que eu preciso curar isso aqui. Porque não é quem eu quero ser pra esse menino. E você acha que foi nesse momento que a tua fé ajudou? Foi nesse momento que eu me ajoelhei e falei... e até eu também precisei passar por um processo, porque eu vinha de uma espiritualidade, vamos dizer assim, talvez assimilada com coisas que eu vi, tanto na igreja que eu frequentava, como, né, aquelas coisas é um pecado, então você vai, cuidado aí. Eu precisei até entender que a minha relação com Deus é algo pessoal, e não vem apenas porque, quando a gente vê assim a questão, né, de fé, de agradar a Deus, não é porque agradar a Deus, porque Deus ele quer ser sempre aquela pessoa que fica sendo mimada ou bajulada, e sim porque Ele nos quer felizes, e nós fomos feitos para estar em conexão com Ele, é verdade. E aí quando eu fui assimilando e me abrindo mais para esse processo de cura, foi quando também eu conheci o trabalho por exemplo, do CIS, método CIS, né, do Paulo Vieira, e fiz ali o processo, aquela imersão. Foi quando daí tem uma das ferramentas, né, que se faz, como se você encontrasse a sua versão criança. Isso. E isso foi uma coisa que eu nunca imaginei
que pudesse ser tão benéfico para mim. Trata a sua como criança foi nesse interior, dia. Bianca? Isso. Sim. Eu nunca imaginei que uma coisa tão lúdica, né, ou que só é na nossa imaginação, que isso podia trazer tanto bem-estar e uma cura, porque eu rejeitava a minha versão criança. Eu rejeitava a menina gordinha. Eu não gostava dela. Eu queria esquecer que eu tinha sido aquela criança. E é algo que até emociona, porque esse processo, eu vi que aquela menina, tudo que ela precisava era ser amada, né? E mesmo que ela fosse amada, mas ela precisava saber que é amada. E hoje, ainda que não tinha mais ninguém que, né, essa criança ainda está aqui dentro. Então era eu sendo adulta, precisando acolher aquelas memórias da minha infância, acolher as experiências que eu vivi, abraçar e validar, né? Honrar, né? Honrar. E aí essa cura interior foi que realmente transformou minha vida. Eu penso que esse processo veio tanto por causa do meu filho, mas também porque eu fui mais no fundo do poço, quase meu marido ali indo embora e falando assim, não dá, Bianca. Eu lembro dele olhando pra mim, tipo assim, cansado, sabe? Não dá, Bianca. E foi nessa hora da tua vida, além da fé, além da espiritualidade, que você se conectou com a sua criança interior, com a sua criança pequena de colo, com o seu marido. Foi nesse momento que você foi tentar se especializar em algumas outras frentes, algumas outras áreas, né, que a gente estava comentando bastante nos bastidores. A Bianca é especialista num dos assuntos que eu mais gosto e mais leio hoje, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional. Né? Então, assim, eu adoro o assunto. É um assunto que já ganhou Nobel, né? Então, é importante entender como é que foi esse processo pós-espiritualidade, né? Porque é um processo gradual, contínuo, né? Ter fé. E como que você foi buscando novas especialidades? Foi assim, porque justamente nesse momento eu já trabalhava com meu pai, já trabalhava com rádio, já tinha feito a faculdade de comunicação, mas eu ainda não tinha dado voz para a minha história. Eu tinha a ideia de que as pessoas iam me condenar. Falar, como é que você foi isso, como é que você usou drogas? Você não podia ter feito isso. Então, nossa, eu não quero que você fale com meus filhos, por exemplo, assim, né? Então eu tinha medo do julgamento mesmo. Até que eu comecei a entender que ou eu dava um propósito para isso, ou eu ia continuar sempre me escondendo, sempre me comparando. Nunca ia ser eu sendo eu. Ia ser sendo eu, mas enfiando uma história dentro da gaveta. Né? Transformador em aprendizado e ensinamento, né? Isso, é verdade. Porque é a única coisa que a gente consegue fazer com o passado. Não, e com certeza muitas pessoas devem ter se conectado com a história dela e com a tua história de superação, e você é uma inspiração. E é tão interessante porque é muito mais do que a coisa das drogas, né? Todo mundo tem uma ferida de infância, todo mundo tem alguma dor que precisa ser ressignificada. Todo mundo pode olhar para algo do passado e dizer, não quero nem lembrar que isso aconteceu comigo, ou pode olhar e falar assim, peraí, isso aqui me fez mais forte, mais compassiva, mais resiliente, mais cheia de vontade de ajudar as pessoas, né? Verdade. E aí foi quando eu comecei depois desse processo do método CIS, eu comecei a buscar onde mais eu podia aprender sobre isso e fiz a pós-graduação na PUC, né, de neurociência e comportamento, e eu leio muito a esse respeito. Eu fiz também o Daniel Goleman, né, ele é um dos professores até dessa pós-graduação que eu fiz. Eu fiz todos os cursos lá do coaching, né, Febracis, coaching Febracis, Master Coach. E é um universo que a gente sempre aprende muito, porque fala de neuroplasticidade, né? Fala de neurônios espelho, o quanto que nós fomos feitos para ajudar as pessoas. Há em nós uma configuração de, quando eu conto uma história, a pessoa se conecta de alguma forma e fala, puxa, eu me enxergo nessa dor, eu me enxergo nessas lágrimas, eu me enxergo na vontade de superar. E a pessoa começa a descobrir algo nela mesma, né? E nós fomos feitos para isso, senão não estava aqui dentro, né? Exatamente. E que nobreza, né? A gente sentir esse sentimento de compaixão com a gente mesmo. É verdade. Então, daqui a pouquinho, a gente vai para o nosso último bloco, na última parte da entrevista, que está sendo muito encantadora aí com a Bianca.
Então, existe um transtorno mental muito famoso, mas pouco compreendido pela população em geral, que é o chamado transtorno bipolar do humor ou transtorno afetivo bipolar. 2 nomes para a mesma condição. O que acontece no transtorno bipolar clássico é que uma mesma pessoa passa por fases de comportamento emocional muito diferentes. Ela passa por fases que podem durar semanas ou até meses, em que ela pode ficar muito eufórica, com um humor expandido, como a gente diz em psiquiatria, muito elétrica, muito alegre, com uma sensação de energia aumentada, com as vergonhas diminuídas, menos tímida. Essa pessoa fica com um pensamento acelerado, ela mesma percebe isso. E a gente percebe olhando de fora, porque ela fica muito falante. Ela fica muito falante, ela fala muito e fala até rápido também. E ela não tem parada. Ela não consegue se assossegar em uma tarefa só. Ela sente que tem tanta energia que ela é capaz de fazer várias coisas. Só que esse estado que ela sente como sendo agradável, sim, é muito gostoso estar nesse estado eufórico. A pessoa se sente bem, porém os resultados são péssimos. Por quê? Ela está tão excitada que dificilmente ela dá conta corretamente das coisas que ela tem que fazer. Ela faz tudo e não faz nada direito ao mesmo tempo. A aceleração do pensamento dela torna ela tão falante que ela se torna uma pessoa difícil de conviver. Você não consegue muitas vezes ter um diálogo com ela, porque só ela fala. E ela fala muito, até emendando um assunto no outro, que é o que a gente chama em psiquiatria de arborização do pensamento. Por quê? Tal qual os galhos de uma árvore que começam num galho principal e se ramificam para outro, e esse galho se ramifica para outro e para outro, assim são as ideias dessa pessoa. Ela começa falando de um assunto e esse assunto puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E tudo isso numa velocidade muito grande. É difícil acompanhar o pensamento de uma pessoa tão eufórica. Essa fase de euforia, para a psiquiatria, se chama fase de mania. Fase de mania, para a psiquiatria, é uma fase do transtorno bipolar, que, como eu disse, dura semanas ou até meses. Porém, um dia, uma pessoa que está em mania pode começar a ir melhorando, sozinha, mesmo sem tratamento nenhum. Ela melhora e pode voltar para um patamar de estado emocional normal, de comportamento normal, que é o que a gente chama de fase de humor eutímico. Humor eutímico é um humor normal, sem grandes excessos de euforia e nada também puxado para tristeza ou depressão. E a pessoa fica muito bem por algum tempo. É um tempo misterioso, talvez meses, talvez até anos. Mas em algum ponto, essa pessoa sai do equilíbrio dela e acaba entrando numa nova fase de polarização do humor, que pode ser de novo para mania ou pode ser para uma fase de depressão. E essa fase de depressão pode durar de semanas a meses. Então, se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo e deixem aí uma opinião, um comentário, que eu agradeço. Estamos de volta com, infelizmente, a última parte da nossa entrevista com a Bianca. Maravilhoso, né, ter você aqui. Muito honrado, né? A gente está muito honrado de receber a tua história. Mas agora a gente quer saber uma dica que eu quero entender um pouquinho, né? Eu trato muito a mulher, a minha sócia é mulher, o programa é mulher, e a gente fala muito na prática hoje da mulher polvo, que é ela centralizada aqui em cima e tendo vários tentáculos para cuidar de tudo. Sim, é saúde, é família, é filho, relacionamento, trabalho. Agora você falou inteligência emocional, a própria espiritualidade. A pergunta é: como que você consegue ser a mulher polvo Bianca e controlar tudo isso? Conta pra gente. Pra começo de conversa que eu não consigo. Não, brincadeira. Eu acredito assim, né?
É tudo uma questão de a gente vai testando, aprendendo, errando, acertando. Eu vejo assim, um acerto que eu inseri na minha vida, eu acredito que faz toda a diferença. Tem algumas coisas, mas a questão da saúde mental é muito mais do que... Tem gente que... o autocuidado, né? Um termo que é tão em alta agora. Agora, o autocuidado, eu penso que é muito mais do que a coisa do banho da banheira. Sim. Sabe? É muito mais profundo do que o banho de banheira ou fazer as unhas. Isso é chato, né? Vamos falar a verdade, isso é chato. Fazer a unha é chato a beça. Nossa, banho de creme no cabelo. Tem gente que acha que isso é o autocuidado. Fala pra ela. Com certeza. Pode falar pra ela. Vai todo dia, toda semana, vai no salão e atrasa aqui na gravação. É uma parte do autocuidado, né? É uma parte. É uma parte até da cobrança social. Sim, que a gente, como mulher, tem. Vai chegar num lugar aí, né? Com a unha toda descascada, a cutícula crescida. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, que desleixo. Não sei. Então faz parte até de uma certa cobrança. Mas o autocuidado que eu penso, que é o que a gente tem que se programar e viver, é autocuidado de ter um momento com Deus. Então, a primeira coisa que eu faço do meu dia é uma coisa simples, mas é assim, eu elevo meus pensamentos para Deus e eu falo, Deus, esse dia é teu. Sim. Faz a tua vontade nesse dia, me guia, me abençoa, me dá sabedoria. E esse hábito, assim, eu inseri faz... Em média, assim, 1 ano. E nesse 1 ano, eu tenho experimentado, diante de tanta pressão que a gente vive, né, com as redes sociais, com a coisa da política, a coisa, né, da idade, você tem que se cuidar, você tem que ser uma pessoa jovem, não sei o quê, você tem que ficar bonita. Ainda assim, você tem que ganhar dinheiro, né? Então, com tanta pressão, eu acredito que isso tem feito toda a diferença. Sim. A parte da oração. Mas não apenas isso. Eu vejo que quando eu coloco no meu dia momentos de brincar com meu filho, de abraçar, sabe, de passear de mão dada com meu esposo, coisas que são simples, mas que se a gente não para fazer, não faz. Faz toda a diferença, né? E faz toda. Isso é um autocuidado. Eu vejo que isso é um autocuidado. Autocuidado é, por exemplo, assim, parar na hora que você fala assim, eu já trabalhei hoje. Porque se você tiver coisa pra... Você tem um monte... Você fica o dia inteiro fazendo, Se você não parar, você fica o dia inteiro fazendo você tem que falar, deu aqui, deu a hora, né? Dizer não pra si mesma. É uma coisa que se você não para falar, não, eu tenho que dizer não pra mim mesma. A gente avança e quer ser essa pessoa que não dorme, que tá sempre... respondendo pessoas no Instagram, respondendo as mensagens do WhatsApp. Não para, né? Mas olha, eu tô me coçando aqui, eu como médico eu quero saber quais são as dicas, assim, dicas mais valiosas que você cuida da sua saúde, potencializa tanto saúde mental quanto saúde física. Olha, eu faço academia 3 vezes na semana, musculação, e eu faço até com uma personal. Quando eu não faço, ela me dá um treino, porque é uma forma, assim, de eu ter uma rotina. Uma disciplina. E não apenas... Porque eu vejo muita gente na academia, né, doutora? A pessoa tá lá e tá no WhatsApp, tá na mensagem. Não tá fazendo nada, não tá então tem uma meta ali, tem coisas que tem que ser feita e por mais que dá vontade de ficar no Instagram, ou de ficar no WhatsApp, ou de responder, aquele tempo é um tempo de exercitar. Pra você, é verdade. Aí, isso, eu não como açúcar. Eu não como, eu evito ao máximo, assim, se eu for numa festa, claro, de criança, eu vou comer um brigadeiro, vou comer um bolinho, mas depois, é muito interessante, porque depois de viver esse processo de ressignificar, a minha compulsão mudou. Eu não tenho mais, é como se fosse algo que eu precisava ter curado para conseguir mudar essa compulsão que eu tinha por doce. Mesmo depois de adulta, eu ainda quero coisa... com adoçante, sabe? Diets e lights, mas eu ainda me empanturrava de coisa diet, me empanturrava de coisa light. Tinha aquela ânsia de comer, não era saudável. Era sempre assim, ansiedade, sorvete, diet. Mas aí se pode, né? Mas... Calma lá. Ninguém falou que pode. Então. Não, eu tô dizendo assim, se pode, né? Uma bola, né?
Exato. do sorvete. Outra coisa é o pote. É o do... pote inteiro, é verdade. E uma coisa que você falou nos bastidores pra mim, eu vi, me conectei no teu Instagram, que você faz muito, que eu sei que ajuda tanto parte de respiração, quanto padrão de saúde mental, é meditação. O que isso impactou na tua qualidade de vida? Demais, muito. Eu realmente recomendo que isso é algo sobre saúde mental. A meditação, ela tira a gente ali do estado de cortisol alto, né? De estresse, de pressão. Ela traz uma visão. Então, você consegue enxergar coisas que, se você tá lá com o modo sobrevivência ativado, você não consegue enxergar que existe uma saída. Que, de repente, é uma ligação que você precisa fazer. O estresse, a pressão, sempre nos tira de um lugar de equilíbrio, que nos leva para boas decisões. Então, eu pratico a meditação com coerência cardíaca muitas vezes por dia, e em especial, logo de manhã, quando eu faço esse momento de oração, eu logo na sequência, eu já visualizo o meu dia. Então, eu penso nos desafios que eu tenho, as coisas que eu quero fazer naquele dia, aí eu me vejo conseguindo fazer, eu vejo... porque se a gente não para imaginar, a gente já está imaginando, só que quase sempre o negativo. Né? Então, eu paro para intencionalmente visualizar o meu dia positivo. Aí eu, vou ter, que nem hoje eu tive a rádio, aí eu tive uma outra gravação, eu vim para cá. Então, hoje eu visualizei o meu dia fluindo, e eu não chegando ali em casa à noite, ai, que saco, que dia estressante. Eu visualizei que esses momentos seriam lindos, seriam cheios de luz, agradáveis. Então, é o que eu tô vivendo. Que bom. Entendeu? Que bom. E uma dúvida que eu tenho, né, assim, a gente como ter um programa, você tem um programa na rádio, todo dia, ao vivo, como é que é essa maluquice de querer procurar convidado, de passar informação relevante para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, como que você monta esse escopo, como que você organiza essa rotina para passar informação para quem está ouvindo, que realmente é o que a gente busca, né? É desafiador porque é um público muito diversificado. Embora a gente toca na rádio música gospel, então já não é um público que vai estar lá querendo curtir uma... Quem está lá para ouvir aquele conteúdo já é uma pessoa que está buscando algo mais espiritual, né? Não está buscando ali superar um sei lá, uma dor de cotovelo, uma traição, né? A pessoa tá lá já num processo de melhora, espiritual também. Então, mesmo assim, é um público diversificado. Então, eu busco falar de família, eu busco até, às vezes eu entro no Twitter para ver o que tá rolando nos trending topics. A gente fala de esporte, a gente fala de futebol, a gente fala... Né, eu vejo qual é a polêmica, porque o povo adora uma polêmica, o povo adora dar palpite, assim, de coisas como o técnico do Brasil é estrangeiro, o que vocês acham disso? Uma coisa assim, mas onde a gente vai criando interação, aí onde entra uma senhorinha que fala uma frase engraçada, o outro lá faz uma zoeira, o outro lá faz uma imitação, e vai fluindo, e nisso intercalando com música. Então eu hoje consigo com muita naturalidade, assim, porque eu gosto do público. São conteúdos diversificados, então. Bem diversificados. Isso, bem diversificado. Tanto que quando vocês forem lá para contar também como está sendo esse momento, o programa, a nova temporada, aí vocês vão ver o quanto que esse público, ele acolhe, assim. Eles entram no que a gente tá trazendo para eles. O que importa é que seja uma informação relevante, verdadeira, sincera, gente que tem também conteúdo para compartilhar. Então eles mergulham no que a gente falar, assim, e tiver relevância, eles super acolhem, e é um privilégio ter também essa conexão com o público, porque... Acho que esse é o maior objetivo, assim, a gente também, eu vejo, de conectar e de passar essa informação que às vezes eu tenho, a Érica tem, você tem, agregar esse monte de informação e fazer sentido na vida de quem está ouvindo e vendo. É muito gostoso, é muito bom. E troca, né?
É uma troca. Total. Aprendendo e E ensinando. ensinando. Acho que esse é o maior gerúndio da nossa vida. Uhum. Érica, vamos para a parte final, aquela dica que Vamos, nossa aquela dica telespectadora sempre maravilhosa. pede, sempre gosta. Sim. Final de toda entrevista, Bianca, a gente deixa um tempo livre para você inspirar uma telespectadora, para você passar um recado que seja válido, que já foi válido para você, né? Olhando naquela câmera ali sua, dá uma dica para nossa telespectadora do Você Mais Mulher. Olha, de tantas dicas que eu poderia talvez querer compartilhar aqui, eu tenho essa que muda imediatamente o jeito da gente se enxergar e da gente enxergar os nossos desafios, as coisas que ainda vamos enfrentar, porque a gente vai de desafio em desafio. Uma coisa que eu quero trazer aqui para você é: pare de chamar de problema aquilo que é só um desafio na sua vida. Porque o desafio, ele te torna melhor. Existe uma pessoa antes do desafio e existe uma outra mulher depois desse desafio. Existe essa mulher antes do desafio que talvez ainda não amadureceu, talvez ainda precisa aprender algumas coisas, melhorar em algumas outras coisas. Essa é a mulher que você talvez vai deixar de ser, ou que vai trazer com você, mas vai levar para um novo momento de aprendizado. Então, troca aquilo que você chamava de, ai, como é problema, nossa, eu tô com um problema para resolver, nossa, como é difícil para mim. Começa a falar, puxa, eu tenho um desafio na minha vida, eu tenho algo que eu tô me tornando capaz de superar, e esse algo desafiador vai me fazer uma pessoa melhor depois que eu chegar àquele lugar de conclusão, de realização. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Troque o que você chamava de problema por um desafio. Muda tudo. Ufa. Mudar o pensamento, né? Mudar o pensamento. Que coisa boa. Olha, não tem como vocês terminarem aí, começarem o domingo de vocês com tanta inspiração, com tanto conhecimento, uma aula sobre vida. Eu acho que esse é o resumo aí da entrevista de hoje. Obrigado, Bianca, mais uma vez. Para quem quiser, entre no Instagram da Bianca, ouçam ela na rádio. Eu tenho certeza, o próprio nome que a gente brinca, né? A Rádio Feliz, então com certeza vai ser muito inspirador. E para vocês aí de casa, para o próximo domingo, tem uma outra entrevista. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, assim como a Érica, gostaram muito. Então, até o próximo programa. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar de um tema muito especial, que é reatividade. Gente, essa é a base de todos os desafios da nossa vida. Então vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender na nossa vida, gente, é que o Criador, ele quer nos dar tudo. Mas olha só, a gente parte do princípio de que existe esse Criador. É sempre importante, quando a gente fala de Cabala, que a gente está falando sobre a nossa vida, a gente ter em mente quais são os pontos principais. E o ponto principal, e isso é uma coisa que a gente tem que ter como um mantra na nossa vida, que o Criador está do nosso lado o tempo inteiro, todos os dias. Porque o Criador é essa energia que a gente respira todo dia. Até quando a gente dorme, o Criador está do nosso lado. E esse Criador, ele quer nos dar absolutamente tudo. Mas nós não podemos receber de graça. Então, a vida é um jogo, é uma conquista, que através de uma transformação que eu faço, eu me conecto com as minhas bênçãos. Significa que quando eu saio do modo 5 sentidos e entro no modo da realidade espiritual do 99%, eu me conecto com uma energia diferente, que é energia do Criador.
o universo conspira a nosso favor, sim. E quando eu coloco isso na minha consciência, na minha mente, inclusive o Rav Berg, que foi o fundador do Kabbalah Center do jeito que a gente conhece hoje, que é uma instituição que está presente em todos os países do mundo, ele sempre falava: Kabbalah é consciência. A nossa vida é feita de consciência. Então, consciência é tudo. Tudo aquilo que a gente precisa ter. E hoje nós vamos falar sobre reatividade. O que significa reatividade? Então, vamos lá. A Kabbalah explica que a gente tem 2 frequências dentro de nós. 2 só. A frequência da nossa alma e a frequência do nosso ego, que é a frequência do nosso corpo. E, na verdade, o Criador, a nossa ligação com o Criador, vem a partir da nossa alma. E o nosso corpo, ele está ligado a essa fisicalidade. Então, como nós somos seres que fomos criados para receber essa benevolência do Criador, nós automaticamente, quando nós recebemos, nós somos o efeito. O efeito significa que eu sou a resposta de qualquer ação externa. E na maioria das vezes na nossa vida, a gente vive a vida inteira nesse sistema robótico de ser reativo. Algo bom me acontece, eu fico feliz. E algo ruim acontece, eu fico infeliz. Então, se a gente parar para pensar, cada vez que a gente é reativo, a gente não está fazendo escolhas na nossa vida. A gente é como um robô, é como se a gente estivesse dormindo. Porque pensa bem, se uma pessoa, ela me cumprimenta, eu cumprimento ela, tá tudo certo. Aí essa pessoa, ela começa a não me cumprimentar, desculpe. Essa pessoa, ela passa a não me cumprimentar. E aí o que acontece? Eu fico pensando, mas espera aí. Se essa pessoa não está me cumprimentando, por que eu vou cumprimentar ela? Eu também não vou mais cumprimentar ela. Mas olha só o que a gente está fazendo. A gente está saindo do nosso sistema, que é um sistema poderoso, que é um sistema de compartilhar, e eu estou me tornando igual a essa outra pessoa. Quer dizer, essa outra pessoa, eu estou deixando essa outra pessoa mudar o meu comportamento. Vocês já pensaram nisso? Isso é uma coisa extremamente importante, porque o maior desafio da nossa vida não é ser reativo simplesmente, é não perceber que nós somos reativos. Então, quando eu começo a aprender as regras do sistema, eu começo a ligar os pontos na minha vida. E, na verdade, ser reativo é um comportamento instintivo nosso, se a gente pode falar assim. É o nosso comportamento quase que animalesco. A gente não pensa para ser reativo. Então, esse é o nosso desafio. E o nosso desafio é perceber que cada vez que a gente é reativo, a gente se distancia das nossas bênçãos. Lembra que eu falei para vocês que o sistema de conectar com as nossas bênçãos, porque, olha só, gente, eu não estou falando nem de ir atrás das nossas bênçãos. A gente não precisa. As bênçãos já estão aqui, estão na minha frente, mas eu não enxergo, porque existe uma cortina entre eu e as minhas bênçãos. E o nosso objetivo é levantar essa cortina. Aí o que acontece? A bênção se revela. Então eu vou deixar vocês essa semana com a dica. Observe o seu comportamento.
Você está agindo na sua vida de uma forma reativa, que significa respondendo a uma situação externa, ou você está escolhendo a sua resposta? Me conta aqui e no próximo programa eu vou estar falando mais sobre isso, porque é um assunto incrível. Eu te aguardo lá, não perca!